Mahatma Gandhi declarava a todos os missionários cristãos que procuravam convertê-lo, para todos eles ele dizia: aceito o Cristo e o seu evangelho, mas não aceito o vosso cristianismo. Hoje eu quero compartilhar com vocês a ideia de um cristianismo sem Cristo, de um cristianismo sem cruz, comparando ao Cristo de Deus e ao seu verdadeiro evangelho. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você será profundamente impactado. Já vai deixando aí o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione todas as notificações e não se esqueça de compartilhar conosco o que você pensa acerca do que nós estamos conversando. Deixa abaixo aí nos comentários aí o que você pensa e assim nós vamos crescendo em graça, crescendo em fé e crescendo em conhecimento. Este é o seu programa O que é a Verdade e eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal eternamente em busca da verdade. Muito bem, queridos. No último vídeo que nós lançamos, o vídeo da última segunda-feira, que tratava acerca do tema A Bíblia não ensina a aceitar a Jesus, esse vídeo foi um tanto polêmico. Desde então, muitas pessoas passaram a nos procurar e a nos perguntar por que nós nos opomos à ideia de aceitar a Jesus. Mas veja que é preciso que vocês todos compreendam que quando nós dizemos que a Bíblia não ensina a aceitar a Jesus, em primeiro lugar, é porque essa expressão não é bíblica. É uma expressão criada pelo meio cristão evangélico, uma questão de tradição. Ao passo que nós acreditamos sim naquilo que a Bíblia verdadeiramente ensina, como por exemplo, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, quando é dito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja o ensinamento bíblico: a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam a Cristo. Então nós entendemos que receber a Cristo é uma coisa e aceitar a Jesus é outra. Ou seja, é muito possível que alguém aceite a Jesus, aceite as bênçãos de Jesus, aceite a história de Jesus como verdadeira, aceite a salvação que Jesus tem para lhe oferecer, mas ao mesmo tempo não receba para dentro de si, não recebe o próprio Cristo de Deus. Porque receber o Cristo de Deus é recebê-lo como vida para dentro de você, para que essa vida crística possa viver e se expressar por seu intermédio. Como Paulo vai dizer lá na Epístola aos Gálatas, né? Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Receber a Cristo é receber a Cristo como o Senhor, aquele que governa as nossas vidas. Receber a Cristo é recebê-lo como um caminho. Assim como ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem recebe a Cristo recebe o Cristo caminho, recebe a Cristo como caminho. Talvez você possa perguntar: ora, mas o que quer dizer isso? Basta você entender que o Cristo de Deus, ele fez toda uma trajetória no seu incurso na história. Ou seja, ele se encarna, tem um viver humano, passa pela morte, ressurreição e ascensão. Essa trajetória do Cristo de Deus é o caminho que ele percorreu para salvar o homem. Ou seja, Cristo é o caminho da renúncia, o caminho da abnegação, o caminho da entrega, o caminho do esvaziamento. É o que no grego se chama kenosis, né? O Cristo de Deus que vai se esvaziando, ele se identifica com o homem para então mostrar ao homem quem é Deus, para mostrar ao homem qual é o caminho que nos conduz à vida. E, portanto, todos que recebem esse Cristo caminho, eles também passam a trilhar esse mesmo caminho de renúncia. No sentido, então, que é possível que muitos que tenham aceitado a Jesus não tenham, de fato, aceitado o Evangelho de Cristo, não tenha recebido o Evangelho de Cristo. Neste ponto, você pode questionar: ora, eu acredito que todos que aceitam a Jesus também aceitam o seu evangelho. Ora, basta você começar a refletir algumas questões de ordem prática. Pense você que um dos maiores filósofos da história da igreja, São Tomás de Aquino, ele ensinava que, em algumas situações, a violência era permitida. Por exemplo, ele ensina que o direito de matar,
Há um direito de matar, ou seja, o homem tem o direito de matar o outro em algumas circunstâncias especiais. Como, por exemplo, por justa defesa, ele continua dizendo, por guerra justa, por pena de morte por parte da autoridade civil e mesmo morte de hereges impenitentes por parte do magistério eclesiástico. Ou seja, Tomás de Aquino, um dos teólogos da igreja, ensinava que nessas 4 circunstâncias especiais era permitido ao homem matar o outro, porque esse tipo de morte, esse tipo de violência era justificado em razão das intenções do coração do homem. Mas eu pergunto para você que agora está aqui comigo, refletindo essas questões. Onde você encontra esses ensinamentos no Evangelho? Basta você olhar para o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus é o próprio Evangelho. Tudo aquilo que ele viveu é a expressão do Evangelho. Tudo aquilo que ele ensinou é a expressão do Evangelho. Infelizmente, nós vivemos no tempo em que muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem cristãs, que dizem ter aceitado a Jesus, não podem receber o seu evangelho porque simplesmente não concordam com o evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus ensina claramente, né? Quando alguém lhe ferir na face direita, volta também à face esquerda. Ou seja, está em consonância com o princípio que não se deve pagar o mal com o mal. Mas quando os cristãos, dizendo-se receber a Cristo, são a favor, por exemplo, da pena de morte, são a favor, por exemplo, do armamento da população. Ou seja, tudo isso é muito contraditório com o Evangelho. Ou seja, o Evangelho nos ensina, se alguém te tomar a túnica, dê também a capa. Ou seja, o Evangelho é o Evangelho da resignação, é o Evangelho da cruz. Ora, a cruz é um instrumento de aniquilação de todo o nosso ego, de toda a força da nossa carne, de toda a nossa justiça própria, de todas as nossas razões, as razões do nosso próprio ego. A cruz vem para aniquilar. Basta que você olhe para Cristo, o único homem verdadeiramente justo que já viveu nessa terra, um homem impoluto, um homem sem pecado, um homem sem culpa. Como ele foi tratado? Ora, nós vimos que ele sofreu todas as violências possíveis, sofreu a rejeição, foi cuspido, foi insultado, foi ultrajado, ele sofreu violência física, psíquica, por fim ele foi crucificado. Mas quais foram as suas palavras diante de todas essas injustiças que ele sofreu? Ele apenas dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isto é o Evangelho de Jesus Cristo, porque a cruz ela destrói e ela aniquila toda a força e capacidade humana para que o homem confie unicamente na justiça divina, unicamente no amor divino, para que o homem se entregue completamente nas mãos de Deus, para que Deus seja de fato a sua justiça, a sua força, a sua vindicação e todas as demais coisas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele ensina lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Qual foi o Espírito de Cristo que ele desenvolveu, que ele expressou na terra e de que nós devemos ser participantes? O apóstolo Paulo continua dizendo, sendo ele Deus, ou seja, sendo ele o justo, o todo-poderoso, sendo ele o eu sou, ele não se aferrou ao fato de ser. Ou seja, o evangelho, ele tira de nós todo o desejo de empoderamento, todo o desejo da aplicação da vingança. O evangelho tira de nós tudo aquilo que nós julgamos certo e queremos impor, e então nos leva ao esvaziamento. Sendo Deus, diz o texto de Paulo aos Filipenses, ele a si mesmo se esvaziou, é a kenosis, ele se identificou com o homem, e ele então foi ultrajado, ele foi cuspido e ele se entregou voluntariamente, porque todos aqueles sofrimentos abriam um caminho na consciência humana e no coração humano. É isso que o livro de Hebreus quer dizer quando afirma que Cristo, na sua carne, ele abriu um novo e vivo caminho que nos conduz ao Pai. Ou seja, esse caminho é o caminho da renúncia, é o caminho da entrega, é o caminho do amor, é o caminho da graça, é o caminho do perdão, é o caminho do altruísmo. Não o caminho da condenação,
da acusação, dos julgamentos sobre as outras pessoas, mas um caminho que mostra, que revela, que expressa a cruz de Cristo e o Espírito de Cristo. Este é o Cristo de Deus e o seu Evangelho, e não simplesmente um cristianismo sem Cristo, que ainda se apoia em muita violência, que ainda apregoa a ideologia da violência, da guerra, do armamento, dos juízos, do julgamento e de tantas outras coisas mais. Este foi o seu vídeo de hoje. Eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like, nos acompanhar semanalmente à medida que nós vamos lançando novos vídeos. Tenham todos um bom restante de semana e até o próximo vídeo.